No episódio anterior, em Tito e Luma. A nossa viagem começou cheia de perrengues. Nosso voo foi cancelado, a gente teve que brigar com a companhia aérea e acabou sendo colocado em outro voo. Um dia depois, com escala por Recife. E quando achamos que finalmente viveríamos as glórias da viagem, Madrid também resolveu testar a nossa paciência. Chegamos à noite, debaixo de muita chuva. E esse foi o nosso primeiro desafio. Sair pra rua assim mesmo. Apesar da chuva não aliviar por nenhum minuto, nosso primeiro dia em Madrid foi cheio de surpresas. Passamos pela Gran Via, Puerta del Sol e Plaza Maior. Vimos uma grande manifestação pelas ruas da cidade, provamos o famoso chocolate com churros da San Ginés, entramos no mercado de San Miguel e nos impressionamos com a quantidade de comidas, bebidas e pessoas de todo lugar. Também visitamos a Igreja Pontífica de São Miguel e a Catedral de Almudena e terminamos a noite numa taberna madrilenha, com vinho, calor humano e uma tortilha espanhola que entrou de vez para minha lista de comidas preferidas. Agora, a nossa esperança era por dias de sol. Será que ele veio? Só assistindo para descobrir. Fiquem agora com o segundo episódio de Madrid. Pode rodar a vinheta. Em nosso segundo dia em Madrid, a gente tinha 3 objetivos e uma grande esperança. Passar o dia no Parque do Retiro, subir em algum lugar bem alto para ver Madrid de cima e encerrar o dia comendo alguma coisa tipicamente madrilenha. Mas antes de tudo, a gente só queria uma coisa: sol. Iniciamos o dia descendo do metrô pela região do Retiro e acessamos o parque pela Puerta de Mariano de Cávia. Mariano de Cávia foi um jornalista espanhol muito importante, conhecido pelos textos afiados e pela maneira como observava a cidade e as pessoas. Era o acaso nos entregando um motivo bonito para começarmos o dia justamente por ali. Como se Madrid dissesse que, para entendê-la, primeiro era preciso aprender a observá-la. Seguimos caminhando até chegar à Rosadela Cecílio Rodrigues. Essa época do ano, final do inverno e começo da primavera, as rosas ainda não tinham aparecido, mas o lugar continuava lindo. Alguns lugares não dependem da estação certa para serem bonitos, né? Apenas apresentam belezas diferentes a cada estação. No meio dos jardins, 2 fontes chamavam a atenção. A fonte do Fauno, com uma presença mais intensa, quase selvagem, com figuras mitológicas e uma energia mais forte. E a fonte do Cupido, que parecia mais delicada, leve, quase como se tivesse sido colocada ali para lembrar que jardins também são feitos de romance. Os patos, pelo menos naquele dia, pareciam preferir a do Fauno. Seguimos explorando o parque e descobrimos umas áreas muito lindas. Algumas pontes pequenas, com a região bastante arborizada, muitas árvores já ganhando cor, caminhos repletos de vida e natureza. E então, quando a gente menos esperava, os pássaros anunciaram antes da gente perceber. O sol apareceu. A luz atravessando as árvores transformou o parque completamente. O que já era bonito ficou ainda mais. Tudo parecia mais vivo, mais quente e ficou ainda mais divertido explorar. Como se Madrid estivesse, finalmente, começando a se abrir pra gente. Andamos mais um pouco e chegamos ao Lago do Palácio de Cristal. O chafariz no meio do lago, os patos, os cisnes, fazem desse lugar um dos cenários mais bonitos do parque. O Palácio de Cristal estava em reforma, mas tudo bem,
Isso só criou na gente mais um motivo para voltar. Seguimos caminhando até encontrar a Fuente de la Alcachofa, uma fonte monumental, criada ainda no século XVIII, cheia de detalhes, sereias, tritões e uma alcachofra esculpida no topo. Mais à frente, chegamos ao grande lago do Retiro. O parque muda de escala. O lago é enorme. Ficamos por um tempo ali, sentados, sem pressa, observando tudo o que acontecia e curtindo a vibe do lugar. Viajar também é isso. Encontrar um lugar bonito o suficiente para não precisar fazer mais nada. Aproveitamos bastante esse momento. Ao fundo, surge um dos cenários mais bonitos de Madrid, nosso próximo destino, o Monumento a Alfonso XII. Ao redor do monumento, na borda do lago, mulheres guerreiras e leões guardam a escadaria que leva até a água. Na base do monumento, esculturas femininas parecem representar ideias como paz, liberdade, progresso e pátria. Lá no alto, a figura equestre do rei olhando o lago é de uma força esplendorosa. Alfonso XII foi rei da Espanha no fim do século XIX e ficou conhecido por restaurar a monarquia espanhola depois de um período de instabilidade política no país. Ele morreu muito jovem, aos 27 anos, e acabou se tornando uma figura cercada por uma certa ideia de elegância, nostalgia e reconciliação nacional. Ao redor do monumento central, os arcos ajudam a criar aquela sensação de que o monumento abraça o lago inteiro. Tudo aqui é muito grandioso. Saímos dali e nos deparamos com os barcos sendo preparados para começar os passeios. A cidade parecia despertar de novo. Seguimos explorando e encontramos o chafariz dos Galápagos. Muito florido, muito bonito. Tem tartarugas, golfinhos, conchas e um ar quase lúdico. Parece uma fonte saída de um livro infantil. Saímos do parque pela Puerta Real. Logo diante da gente apareceu a Puerta de Alcalá, uma das construções mais simbólicas de Madrid. Ela foi inaugurada no século XVIII e era uma das antigas portas de entrada da cidade. Hoje continua ali, lembrando que Madrid sempre foi uma cidade de chegada. Nesse momento a gente percebeu que precisava apertar o passo, pois o sol já ia se pôr em algumas horas e a gente queria ver Madrid do alto. Subimos até a terraça do Hotel Rio Plaza Espanha. E lá de cima, Madrid parece outra cidade. Mais silenciosa, mais organizada, mais infinita. Do alto, você percebe como Madrid é grande, como ela se espalha. No horizonte, é possível ver até as montanhas que cercam a cidade, ainda guardando um pouco de neve nos seus picos.
Luma pediu um Aperol Spritz e eu fui de cerveja. E a gente ficou ali esperando. O céu mudando de cor, as luzes se acendendo e a cidade, pouco a pouco, começando sua vida noturna. Foi um momento muito legal da viagem. Guardaremos na memória para sempre. Depois de ver tudo aquilo do alto, descemos novamente para a cidade. Ficou claro pra gente que Madrid não desacelera quando o dia acaba. Ela apenas muda de ritmo. Mas ainda faltava cumprir o terceiro item da nossa lista: encontrar um bom lugar para comer. Passamos rapidamente pela Praça Maior e seguimos para a Calle de la Cava Baixa. E ali existe um problema bom: escolher. As tabernas parecem infinitas, algumas pequenas e apertadas, outras mais elegantes, algumas com Ramon pendurado nas paredes, outras cheias de turistas, vinho e gente falando alto. A variedade é absurda. No fim, escolhemos a taberna Salamanca. O clima era ótimo, mesas cheias, muita conversa, muita risada. Aquela sensação boa de estar exatamente no lugar certo. Eu pedi croquetas de rabo de touro e chouriço com batatas. Luma pediu croquetas de cebola com queijo e, claro, uma tortilha. Porque vocês já sabem, né? No fim das contas, Luma sempre encontra o jeito de voltar para a tortilha. E aí? Tá bom? They had a lot of I love them. Croquete de rabada A little bit. tá longe de ser a rabada da gente. Longe, mas muito longe. Mas a tortilha Tortilha você me diz. não acha em lugar nenhum igual. Quando o assunto é tortilha, eu sou suspeita, mas realmente estava muito boa. E assim terminou nosso segundo dia em Madrid. No dia seguinte, a gente seguiria para Toledo, nossa primeira cidade medieval dessa tribo. E a sensação era de que a viagem estava apenas começando.